Boa noite, boa noite. Vou começar mais uma live aí. Vou esperar nosso amigo Beto aparecer aí pra gente começar a live sobre corrida de rua. Vou esperar ele chegar por aí. Deu nosso amigo Beto. Pessoal, quem tiver pergunta aí sobre corrida, dúvidas, já pode começar a mandar para ele chegar aí já respondendo tudo. Que ele é o cara que manja de corrida. Meu negócio é fazer força. Vou tentar ajudar um pouquinho aí, né, Joe? Vamos ver. Azevedo! Voltou à atividade, mano? Ou tá só na sua casa aí comendo? Pessoal aí com a gente. O Marco tá aí também. Cadê o Beto? Vamos controlar isso aí, mano. Só comer e crescendo pros lados. Cuidado disso aí, hein? Cadê o Betão? Que não aparece aqui ainda. Esperar ele chegar aí. Rafa! Nosso mano monstro da pós. Júnior! Eu mandei o pro Beto aí, espera aparecer aí. Opa! Apareceu uma imagem aí. Aí Beto! sim. Aí sim, hein? Tudo certinho, Robson? Certinho. E por aí? Como tá as coisas aí? Tudo bem, graças a Deus. Tá dando um retorno na imagem. Toda vez que eu falo, tá dando um retorno. Como se estivesse dando eco na minha voz. Você tá fazendo som aí junto com você? Calma aí. Melhorou? Não sei. Não melhorou. Toda Ah, vez que eu falo, tudo que eu falo repete e eu ouço de novo o que eu falo. calma aí que deu uma travada no áudio aqui, calma aí. Mas talvez seja o meu aqui, viu? Aí melhorou. Parou de dar retorno. Melhorou? Show de bola. Beleza. Ó, o Rafael tá por aí. Rafael da Pós tá por aí também. Ah, legal. Gente boa demais. Beleza. Ô Beto, Vamos se lá. apresenta pro pessoal aí. Oi? Se apresenta pro pessoal aí. Fala quem é o Beto. Muito bem. Meu nome é José Roberto Marques, mas todo mundo me conhece como Beto Marques. Sou formado já há 22 anos aqui em Piracicaba mesmo, na Universidade Metodista, em Piracicaba. E já fui árbitro de futebol profissional e trabalho como personal trainer já há praticamente 15 anos. Tenho aí algumas especializações, em nutrição, em treinamento, personal. E não gosto de ficar falando, porque quando eu vejo o vídeo de professor amigo, eu sou formado, especialista, é muita gravação. Enfim, eu estou na área aí faz 22 anos e estou trabalhando bastante, graças a Deus. Hoje, minha área de atuação principal é como personal trainer mesmo. E eu consegui ficar somente num lugar aqui em Piracicaba, que é num condomínio grande aqui em Piracicaba. Tanto é que dentro desse condomínio tem uma academia boa, uma área externa boa. Mesmo agora com a academia lá fechada, nós temos
algumas áreas livres lá no condomínio que dá para trabalhar bem. As casas dos alunos, né, são casas grandes, então dá para trabalhar, tem espaço na casa de cada um para trabalhar. Estou lá com 25 alunos, graças a Deus, tocando o barco. E também tenho o treinamento online de corridas, né, com as planilhas, que eu tenho aí uns 10, 12 alunos assessorados online. Não é uma quantidade grande, mas não é tanto o meu foco principal, porque meu foco principal fica realmente com os personagens. E lógico, se a demanda dos alunos online aumentarem, é lógico que eu vou precisar deslocar um período da minha semana aí para atendê-los todos. Basicamente é isso. Né? Não, beleza. Ô Beto, fala pro pessoal aí, qual é o tipo de corrida que você faz? Ah, é verdade. Na apresentação faltou isso. Veja bem, eu trabalhei numa academia, bem no comecinho da minha carreira, aqui em Piracicaba, com um professor que é meu mestre, assim, se chama Luiz Sturion. E desde então, ele desde aquela época, o foco dele era a corrida, que na época chamava pedestrianismo. Então, ele já tinha um foco bastante nas corridas de rua na época, não existia muito corrida de montanha, não era tão difundido quanto é hoje. E então eu já trabalho com a corrida desde aquela época. Fui atleta do atletismo aqui em Piracicaba, né? E atleta coringa, assim, sabe, fazia um pouco de tudo. Corri 400 metros rasos, corri 100 metros, fiz decathlon, já lancei disco. Então, nessa área, no atletismo, eu tive uma experiência boa também em todas as áreas, tanto em provas de campo quanto em provas de pista. E, por consequência, o treinamento em todas essas modalidades são treinamentos distintos, né? Então, trouxe uma bagagem bastante grande desde essa época, junto com o Luiz Sturion, que já é um cara que era especialista em corrida. Eu falo era porque ele aposentou agora, ele é bom vivan, ele só pedala agora. Ele era especialista em treinamento de corridas, então eu aprendi bastante com ele, além dos cursos todos que nós fizemos durante o transcorrer. E as minhas provas, né? Eu fui para a prova de montanha, já tem aí uns 8 anos mais ou menos, quando eu fiz minha primeira prova. Cara, não tem como largar mais, é paixão à primeira vista. O sofrimento, ele é bom demais. Porque são provas de 40, 50, 60 quilômetros. E quando você para pensar numa maratona, 42 quilômetros, numa média de 10 quilômetros por hora, que é uma velocidade média da turma que corre, dá 4 horas e 10, 4 horas e 15, mais ou menos, fazer os 42 quilômetros. Uma prova de montanha oscila muito tempo. Mas, por exemplo, tem uma Maratona dos Perdidos, que chama, lá em Curitiba, né, numa cidadezinha do lado, chama Tijucas do Sul. Por exemplo, eu cumpri esses 45 quilômetros dessa maratona, lá tem 45, essa distância, em 9 horas e meia. 9 horas e meia. Entendeu? E com 3 mil... que nesses 45 quilômetros, a prova lá tem mais ou menos 3 mil metros de ganho de altimetria. Então, tem momentos da prova que você tem que subir engatinhando no barranco mesmo. É escalada mesmo. O pessoal da corrida de montanha chama de escalaminhada. Porque você é um meio termo entre a escalada e a corrida mesmo, né? Então, você tem que usar os 4 membros no barranco mesmo. Você tem que usar os 2 braços, as 2 pernas, subindo, engatinhando mesmo no barranco, agarrando em raiz de árvore em alguns momentos, tal. O prazer é imenso, cara, porque o visual sempre é maravilhoso. Todas as corridas sempre é fantástico, assim. Passa por dentro de rios, né? Por dentro de matas fechadas. Então, é um ambiente totalmente diferente da corrida de rua, por exemplo, né? Tanto é que, assim, 9 em cada 10 pessoas que corriam na rua e que foram para a corrida de montanha, praticamente não voltam a correr mais corrida de rua. Eles ficam só nas corridas de montanha. É um percentual muito alto. Não sei se chega a 90%, mas para não errar é 70%. Para não errar é 70%. É outro ambiente, né? Não, completamente diferente, cara. É outra vibe.
a mesma distância, que nem eu falei para você, uma mesma distância de 45 quilômetros, por exemplo, vamos pensar numa distância menor. Uma corrida de montanha de 20 quilômetros, por exemplo, tem provas que você faz em 2 horas, tem provas que você faz em 2h40, tem provas que você faz em 4 horas. Então não tem um padrão de velocidade. Esse negócio assim, que nem a gente escuta falar na corrida de rua, qual é seu pace? Corrida de montanha não existe. Né? Corrida de montanha não tem essa, não. Corrida de montanha, a pergunta né? A corrida de montanha, geralmente, a pergunta é assim, quantos quilômetros tem a corrida? Tem 40 quilômetros. Qual é o ganho de elevação? Que aí que é a relação que quem corre... tem 1.200 metros de ganho de elevação. Fala, pô, para 40 quilômetros? Aí a pessoa fala, é uma corrida normal, então, né? Porque acaba sendo até pouco. Uma prova de 40 quilômetros em média tem sempre acima de 2.000 metros de ganho de elevação, mais ou menos. Muita coisa, muita coisa. Vamos lá, então. Vamos lá. Chega de enrolação, vamos trabalhar. Boa noite aí pro Diego. Televisão, mandando um abraço para você. Muito bom. Um abraço pro Diegão também. O Diego é um cara que é fanático em corrida. Corrida de rua. Quem? Então, ele encheu o saco para essa live aí. Então, se ele não mandar a pergunta, sentar a mão na cara dele depois. Beto, a gente sabe que hoje a corrida é um dos esportes mais praticados que tem, né? Até pela facilidade e ser para qualquer lugar. Para quem está iniciação na corrida, certo. Qual a melhor forma? Você tem no seu ponto de vista? Veja bem, é interessante esse princípio de análise, quando a gente imagina que correr é um gesto motor tão básico e tão primordial, né, do ser humano, mas a gente tem que pensar que, mesmo sendo tão elementar, né, correr, mas a partir do momento que você transforma esse gesto elementar em esporte, ele passa a ter um certo nível de performance, seja no nível que for. A partir do momento que um indivíduo fala, eu vou começar a correr, já é performante, no sentido de ele vai melhorar a performance dele. Então ele vai sair de um ponto zero para um ponto acima daquele que ele iniciou sempre. Então, portanto, ele vai colocar o corpo dele num nível de estresse muito maior do que aquele que ele está no momento. Portanto, não é tão simples assim. Parece, mas não é. Porque quando a gente parar para pensar, fala assim, só botar o tênis e correr, pode ir em qualquer lugar. Isso tudo é verdade. Mas como qualquer outra modalidade, tem todas as suas nuances técnicas, todas as suas nuances de segurança, de insalubridade, e a gente tem que pensar em tudo isso. Então, realmente, assim, para o iniciante, não dá para falar assim, olha, bota o tênis e sai correndo, sabe? Infelizmente. Eu adoraria dizer isso, porque a gama de pessoas que praticariam o esporte seria muito maior. Mas tendo em vista o nível de estresse que a população mundial vive hoje, o nível de doenças, de patologias que existem hoje relacionadas a sistema endócrino e cardiovascular, não tem como iniciar um treinamento de corrida sem uma análise, sem um uma avaliação médica antes. Então, o primeiro conselho que eu dou para qualquer iniciante é realmente consulte seu médico, tanto ortopedista quanto cardiologista, principalmente, no meu ponto de ver, o cardiologista. E não basta só lá fazer a auscultinha lá, nada. Tem que ir no cardiologista, onde ele possa fazer realmente o eletrocardiograma, o ecocardiograma. Os dois exames são importantes, porque eu falo isso por experiência própria. Eu faço o exame de ecocardiograma faz 20 anos, por conta da Federação Paulista, né, que eu fui árbitro por quase 20 anos, e era uma exigência da Federação Paulista ter a avaliação cardiológica. E eu tenho uma medida do meu coração, uma parede do meu coração, que ela foi aumentando de ano em ano. E essa medida, ela só é verificada no ecocardiograma. Então não adianta só ir no cardiologista e fazer só o eletro
O cara Agora vai ser perceber. momentâneo, né? Ele pode até perceber ali que você não tem nenhuma arritmia nem nada, mas tem outras patologias que podem interferir e que são analisadas através do ecocardiograma, que é o meu caso. Eu tenho uma hipertrofia que é de uma parede lá que não é tão boa. Então, por exemplo, assim, eu até faço as provas de longa duração, mas, por exemplo, eu não posso fazer treinos de altíssima intensidade mais, porque talvez a demanda do meu coração não suporte. Então, eu mesmo eu tô dentro de um grupo que tem que tomar cuidado com relação ao meu coração. Agora, imagine se eu não tivesse feito esse exame prévio. Pois é. Eu que tenho por característica, você me conheceu, assim, meio sangue nos olhos, né? Então, eu sou competitivo para burro, e mesmo nunca ganhando nada nas corridas, mas é uma competição contra si mesmo, contra alguns grupos de vez em quando, grupos de pessoas ali, sabe, que formam um grupo de amigos, falam, nossa, vou ter que chegar melhor nessa prova, tal. Imagina, então, se isso acontecesse comigo sem uma avaliação, entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, sim. Avaliação médica antes de tudo. Segundo, sem enrolar muito também, que enrolamos muito em cima disso, você realmente hoje tem que ter um tênis adequado para você correr, porque a pisada, se ela for neutra, supinada, pronada, isso interfere demais em relação às doenças, né, às lesões ortopédicas que acontecem com o indivíduo. Então, realmente é interessante você ter uma análise da pisada, para você saber qual tênis adequado você compra. Tem que realmente pensar nas vestimentas que você usa, porque realmente tem pessoas que, dependendo da região, faz muito calor, então realmente você tem que tomar cuidado com essa temperatura corporal, para não levar demais, que traz outros problemas. Você tem que pensar na nutrição, que a nutrição ela é super importante, sim, tanto antes da corrida como pós-corrida. Tem muita gente que começa a correr com a intenção de emagrecer e acha que só a atividade física, e nós dois sabemos disso, que só a atividade física não emagrece. Então, se não tiver o balanço calórico negativo, e esse balanço calórico negativo não for bem elaborado, bem distribuído com seus macronutrientes, micronutrientes, não dá certo, porque não adianta nada eu correr uma maratona e gastar 5.000 calorias num dia e chegar depois à noite e comer 2 pizzas, né? Então, não adianta nada você começar a treinar com performance, com corrida, e a hora que você vê, você não tem reposição dos micronutrientes, né, que são os cálcios, as vitaminas, não tem isso recolocado de forma adequada. Então, são várias nuances que precisam ser colocadas em questão antes de começar o treinamento da corrida. Sim. Depois de tudo isso, de colocado a avaliação médica, depois de ter pensado no seu equipamento adequado e de você ter uma alimentação adequada, você tem que ajustar tudo isso. O mundo perfeito, igual eu fiz aquela pergunta na nossa outra live, no mundo ideal, o mundo ideal seria você ajustar essas três coisas antes de começar o treinamento. Você já ter a dieta correta, ter o equipamento correto e você ter feito a avaliação prévia para ter a segurança que não vai ter acontecido nada de mal. Ponto. E depois disso, a primeira recomendação é sempre consultar um profissional da educação física que possa orientar seu treino, porque na corrida, como na musculação, como em qualquer outra modalidade de esporte, é o profissional da educação física que vai respeitar, que vai saber planejar, não só no sentido da periodização que a gente está tão acostumada. Só deixa eu fechar uma porta aqui, Marcos. O profissional, além da periodização,
que a gente sabe que é o planejamento do todo treinamento, dentro da periodização, a gente lembra que o profissional vai lembrar de alguns princípios, como o princípio da individualidade, o princípio da sobrecarga, o princípio da continuidade, que são os princípios básicos do treinamento. Sim. E que quando o indivíduo começa a fazer por vontade própria, ele não sabe que existem esses princípios todos. Além do planejamento, que é a periodização. Então, quer dizer, parece tão simples botar o tênis no pé e sair correndo, né? Então é basicamente isso. Então, olha, veja bem, olha quanta coisa tem por trás de alguém Muita coisa. Então, avaliação médica, nutrição, equipamento correto e um profissional que cuide de você. Porque esse profissional vai saber de tudo isso que eu estou te falando. Ou em tese é para saber, né? Sim. Ó, o Diego fez um comentário aqui que é interessante. Vamos lá. Ele foi orientado pelo ortopedista a buscar um profissional de educação física para fortalecimento de inferiores junto com a bateria de exames que você comentou aí. Certo. Porém, tem uma coisa interessante aqui. Esse profissional, ele indicou isso. Mas o que a gente vê no dia a dia? A pessoa vai no médico, faz o exame, às vezes dá alguma alteração, colesterol, algo do tipo, sobrepeso, o que o médico fala? Vai caminhar. Às vezes pega uma pessoa, um exemplo básico, um obeso. Pega um cara aí, 1,60 m, 100 kg de gordura. Vai caminhar. Só que o médico não relata para ele o impacto que essa caminhada vai dar na articulação dele, né? Não orienta ele a usar um calçado adequado. Veja bem, o médico ele esquece que na caminhada também tem impacto. É um impacto menor do que da corrida, porque a força G em cima da corrida, a 10 por hora mais ou menos, chega em torno de 3,8 de força G. Na caminhada cai bastante, mas ainda assim é 1,7. Quer dizer, ainda tem. Agora, 1,7 com um cara magrinho, tranquilo. Agora, 1,7 para o cara que pesa 130 quilos, ele faz diferente. A pancada é maior. O braço da alavanca é mais pesado, né? Então, queira ou não queira, você falou tudo. Mas graças a Deus, viu, Robson, eu tenho percebido a cada dia que essa orientação médica, a cada dia que passa, ela vem caindo. Graças a Deus. Sim. A cada dia que passa, os médicos... Está renovando, né? Está renovando. Os médicos velhos estão morrendo e os médicos novos que vêm chegando são médicos atualizados. Eu não quero o esporte. O esporte hoje está muito difundido no mundo. Sim, então, você vê um número muito grande de médicos hoje que são praticantes de esporte. Entendeu? Então, o fato de ele ser um praticante de esporte, ele se interessa pela atividade física. E ao se interessar pela atividade física, você vê muito médico buscando congressos que tenham relação com a atividade física. E aí lá, nesses congressos, ele fica sabendo que não basta orientar a caminhada. Ele não vai entender de treinamento assim como eu, como você conhece. Sim. Mas ele vai ter lá uma orientação no congresso dele, que treinamento intervalado existe. Ele vai ter lá, no congresso dele que o treinamento resistido é o melhor remédio para uma infinidade de doenças, que não é só caminhar, que a musculação também, que a musculação é muito melhor do que a caminhada. Você está escutando isso de um profissional, que apesar de personal, eu amo corrida. Mas se alguém perguntar para mim, o que você indica? Musculação. Até para o corredor, até entrando na corrida. Porque no treinamento da corrida tem que ter o trabalho resistido, não tem como fugir. Talvez não, é um trabalho diferente? É um trabalho diferente. Vai trabalhar muito mais com mobilidade, vai trabalhar bastante com estabilidade, né? Não é aqueles treinamentos de força máxima, submáxima,
potência muscular, vai trabalhar tanto lá em cima naquela casa? Não vai. Ninguém vai. A não ser que você pegue corredor de 400 metros, né? Até 800 hoje. Os caras dos 800, dos 1.500 hoje, os caras são. Que é isso? Os caras são violentos de veloz. Então, os caras trabalham com muita força máxima. Mas, por exemplo, um corredor de 5 quilômetros hoje, de alto nível, ele trabalha muito pesado na musculação. Porque mesmo ele sendo magrinho, mas ele tem que ter muita força muscular para sustentar 2,50 por km por 14 minutos ali. Entendeu? Vai falar que o indivíduo não tem que ter força muscular para sustentar 15 minutos ali. O cara tem que ser muito forte. Você chegou nesse assunto? Mas calma aí, só vou fazer a pergunta aqui do Fauser. Depois eu volto nesse do treino aí de força para corredor. Beto, você comentou sobre o espaçamento da parede do coração. Como o coração é considerado músculo, ele é um músculo, né? O uso inapropriado de anabolizante é o fator principal do aumento ou podemos considerar genética? Eu acho que a genética, nesse caso, esse caso da genética é um percentual muito pequeno, entendeu? Não, pera, deixa eu reformular. No meu caso, como eu posso dizer para você, não foi anabolizante. Eu já usei os esteroides, mas muito pouquinho, né? Eu até considero assim, quando faltava um mês para alguma corrida, eu tomava, acho que uma injeção de dura, alguma coisa assim, porque quando você chega no final da fase de treinamento, o nível de testosterona da gente baixa, eu acho que até psicológico meu, eu tomava para melhorar meu psicológico. E a quantidade que eu tomei, eu já sou um cara de 46 anos, então como eu comecei a fazer essas corridas já depois dos 35, 36, eu já estava entrando aí na meia-idade. Então, a pergunta do Fauser é boa porque ele é meu amigo, ele já sabe aonde a gente quer chegar, que a gente debate muito em cima disso. É que, veja bem, no caso da corrida, é difícil ver a relação na corrida com quem toma esteroide. Você vê muito a relação do esteroide com quem faz a musculação. Aí a gente sabe que grande parte das pessoas que fazem musculação não toma uma, né? Por mês. Né? Toma, você sabe muito bem, você sabe o quanto toma. E aí, realmente, fazendo ou não musculação, a pessoa tem uma probabilidade infinitamente superior de ter uma patologia cardíaca. Entendeu? Mas vamos lá, né? Primeiro, a atividade física em si promove hipertrofia do coração. Sim. Porque como ele é um músculo, certo? Nós temos... só para responder para ele. Não, eu ia falar da relação que são dois tipos de hipertrofia, né? Tem a hipertrofia concêntrica e a hipertrofia excêntrica, né? Os esteroides promovem essa hipertrofia concêntrica, que é ruim, a excêntrica, que é ruim, porque ela vai acabar diminuindo, ela vai aumentar as paredes internas e vai diminuir as cavidades. Aí você tem um coração grande, aparentemente forte, mas com baixa capacidade de bombeamento. Ponto. E aí deixa eu puxar para a minha área. Então vamos embora. Para a minha área. Acho que todo mundo sabe, eu sou do fisiculturismo. E é notável, não precisa nem falar, que o pessoal do fisiculturismo faz isso, faz o uso. Tem esse tipo de hipertrofia que não é adequada, porém, todo fisiculturista está todo dia no seu cardio do dia a dia. Tá lá, então ele trabalha também as duas hipertrofias, certo? Até porque para aguentar aquilo de massa muscular, com um coraçãozinho com câmera desse tamanho, é impossível. Então, o fisiculturista faz o cardio dele do dia a dia para melhorar esse espaçamento da câmara interna para ter um bombeamento legal. Então, eu fiz o meu exame, meu eco, no final do ano, em dezembro. Os espaçamentos da câmera estão gigantes.
Ah, que Até beleza. porque eu tenho meu dia a dia, meu cardio no mínimo 1 hora por dia, válvulas tudo ok, hipertrofia do coração tudo ok. Então essa relação muito é anabolizante e tal. Sim, para quem Sim, faz o uso indiscriminado e de forma errada, né? boa, boa, exato. Tem Ponto isso final. aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, tem o pessoal da equipe Atlas tirando um sarro com você aí, né? Como? O pessoal da equipe Atlas. Ah, muito, é o Donizete. Falando, É sabe, um você tá amigão, devendo um treino na ele é Pedra do professor Gorila. também. Oi? Está devendo um treino para eles na Pedra da Gorila e ainda devendo meia dúzia de Heineken. É porque a meia dúzia é porque já está com juros, né? Eu estou devendo duas. Mas pelo tempo que, mas pelo tempo que eu estou devendo, acho que já deu meia dúzia já. Sim. Essa pedra do gorila, para quem conhece aqui a região de Piracicaba, né? Então tem Piracicaba, São Pedro, Ipeúna, Charqueada, são as cidades aqui da região. E essa pedra do gorila fica entre Ipeúna e Tirapina ali, sabe? E ele sabe onde fica essa pedra. Eu não consigo chegar nessa pedra, eu já tentei ir várias vezes lá nessa trilha e eu me perco, eu não consigo chegar. E, na verdade, ele está devendo me levar lá na Pedra do Gorila, não eu. E agora as Heineken eu estou devendo para ele mesmo, velho. Sim. Era duas, mas já faz 6 meses, já criou duas. Mas eu vou pagar com todo orgulho, porque até porque eu vou tomar junto, né? Olha, veja bom, o copo de água do professor é uma caneca de cerveja. Ah, isso aí. Vamos voltar lá naquela parte do Bom, treinamento, que você falou do treinamento de força. sim, Eu já peguei dentro de academias, e até aluno de personal que faz consultoria de corridas, pelo menos as fichas que eu peguei até hoje de consultoria, nenhuma tinha treinamento resistido. Nenhuma. doido, né? Posso falar para você que eu já peguei aí ficha de 10 alunos diferentes, até mais, e nenhuma tem treinamento resistido. A planilha que você pega manda fazer funcional na academia. Eu acho que tem colegas nossos que precisa dar uma atualizada, né? Precisa abrir um pouco a cabeça e estudar mais, porque veja bem, nós tivemos aquela aula enquanto eu estava fazendo a pós, né? Nós tivemos uma aula com o Antônio Carlos Gomes e ele comentou que a menina que ele treinou, que ganhou a São Silvestre, ele chegou num pico lá de treinamento que ela chegou a fazer 1 hora de leg press. De leg press unilateral. Lembra que ele falou? Ela fez 1 hora de leg press. Trocando a perna. Então, quer dizer, mas isso é o extremo do alto nível. Tanto é que a gente sabe que quando trabalha com alto nível, o treinamento é insalubre mesmo. Porque ali não tá, porque naquele momento você não está pensando em É para saúde. aumentar a performance. Você não está pensando em saúde naquele momento, você está pensando em ganhar do outro. E na hora que você está pensando em ganhar do outro, muita insalubridade acontece. Mas vamos imaginar um indivíduo como eu, que eu quero participar de uma maratona ou de uma ultramaratona, então numa corrida de longa distância, uma corrida que vai subir montanha, que precisa de muita resistência e força de pernas. Eu, ao mesmo tempo, eu preciso continuar com a minha saúde de seguir minha vida, entendeu? Eu aumento o meu treino, por exemplo, de leg press, eu faço séries de 3 minutos de leg press. Entendeu? Eu já tenho uma noção do que é a minha carga máxima, eu desço ela lá para 40%, 35% e vou ajustando conforme o meu dia. Que aí eu respeito comigo mesmo o meu princípio de individualidade. Que tem dias que 40% fica leve, tem dia que 40% fica pesado. Pesado. E ao mesmo tempo, eu preciso fazer, na minha cabeça, eu tento manter o padrão do tempo. Então, às vezes, eu diminuo a carga. Entendeu? Então, realmente, isso é uma especificidade do treinamento. Que o profissional que trabalha com a corrida, ele tem que estar atualizado e saber que o treinamento resistido faz parte
e faz parte muito, muito, Forte. muito forte. É um dos principais para qualquer treinamento esportivo, na verdade, né? Ó, vou falar para você, saindo até um pouco da corrida, eu fiz um treino de musculação com um garoto aqui em Piracicaba, 15 anos de idade. Graças a Deus o pai já saiu do mito que adolescente pode treinar com musculação. E a modalidade dele é 200 metros livre na natação. E ele fazia, acho que o tempo dele acho que era 2:05, 2:04, alguma coisa assim. Que é um nível regional aqui para a idade dele. É um tempo que acho que ele é um tempo para paulista, talvez. Não sei se é índice para brasileiro. Cara, ele foi para uns jogos regionais aqui e nós fizemos um trabalho de exatamente 7 semanas. Era o tempo que a gente tinha para trabalhar. Você lembra um vídeo também que a gente viu na pós, que a menina, a nadadora, agachava, guardava o peso e saltava e dava um tiro de 50 metros na natação? Sim. Eu fiz vários treinos desses com ele. Só que como eu não tinha suporte lá na beira da piscina, ele fazia terra. Então eu botava lá 80 quilos de terra, ele fazia 8 repetições, saía e nadava. Olha que trabalho conjunto com o trabalho da natação, junto com o trabalho resistido. Eu fiz na beira da piscina com ele. O menino, em 7 semanas, ele desceu de 2,04, ele desceu para 1,58. Ele melhorou em 7 semanas, ele melhorou 6 segundos na área. Que aí ele me falou, Betão, você não vai acreditar, cara, a minha última virada, né? Na minha última virada, eu morria. Eu perdi várias provas na última virada. E ele achou até estranho que na última virada ele não estava cansado. Ele falou, Beto, é impressionante. A última virada, eu posso dizer que esses 6 segundos, que, na opinião dele, esses 6 segundos que a gente tirou foi na última piscina. Então, quer dizer, é o trabalho da musculação agindo num esporte que, na natação, por exemplo, você vê muita resistência dos treinadores antigos a trabalhar com musculação, por exemplo. Bastante. Como disse o professor Ivan lá na pós, lá do sistema respiratório, certo. É o que ele disse, né? O pulmão não vai falhar. O que vai falhar é a musculatura acessória. Exatamente. É sempre os periféricos, nunca o pulmão que vai falhar. Então, numa corrida, a minha perna vai falhar. Isso é exato. Eu fiquei 9 anos sem correr e fui fazer uma corrida da Independência, no Museu do Ipiranga. Sei. A largada era 1 quilômetro de subida. Na largada logo, putz, a subida era assim, ó. E se não tem força, sobe como? Não, tem que ter trabalho, não tem jeito. Não tem jeito. Vamos lá, tem mais pergunta? Talvez. Sim. Tem mais pergunta? Deixa eu ver aqui. Não, tem um comentário do Guilherme aqui. Faço musculação há uns 6 anos e nunca tomei anabolizante. Tenho vontade de tomar, mas com o histórico da minha família, que tem problemas cardíacos e problema de câncer, fico meio com o pé atrás. Guilherme? Eu passo a bola para você. O uso de anabolizante, ele vai potencializar alguma coisa. Se você já tem na sua família esse histórico de câncer, provavelmente, dependendo do que você utilizar, vai potencializar. Aí vai de você, querer assumir o risco ou não assumir o risco. Nesse caso, eu não assumiria o risco. E por aí vai. Eu vou dar o meu testemunho. Eu não falei que quando faltava um mês para alguma prova ou outra, tal, eu cheguei a tomar uma e dar uma revigorada. Depois que eu fiquei sabendo desse meu aumento da minha parede do coração, cara, passo longe. Mesmo se vier alguém me falar, Beto, pode tomar com segurança, uma só, cara, não quero mais. Então, imagine, com esse histórico que ele falou agora aí, eu realmente eu passava essa, cara, faz passar a vontade. Eu tô com vontade, né?
faz passar a vontade. A minha passou, cara. A minha passou completamente. Ó, foca na dieta, treina pesado, que você vai ter um resultado legal. Que eu Faz falo a isso. verdade, eu tinha um discurso super pró, assim, bem tranquilo. Porque no meu conceito, não teria problema nenhum. Até falar a verdade, até hoje eu acho que não tem. Mas como eu encontrei algo em mim, cara, eu não quero mais nem tocar nesse assunto. Então, como eu não tenho tanta propriedade para falar, eu passo longe agora, para falar bem a verdade. Basicamente é É isso. que, é que a nossa função como professor, nós não podemos negar a informação, certo? Não, de A nossa forma função nenhuma. é apresentar para eles os prós e os contras, né? Sim, E deixa decidir, maior de idade, decidir aí o que eles querem da vida. sim. Vamos voltar lá na parte do treinamento? Vamos. Você falou do treino de força, você falou de uma transferência de algo que você fez com o cara da natação. Você acha que alguns professores que não passam esse treino de força para corredor é por medo de não saber fazer essa transferência Eu de acho que um sim. treino de força para a especificidade da modalidade? Eu acho que sim. Eu acho que é falta de conhecimento, infelizmente. Eu acho que é falta de conhecimento, infelizmente. Porque nesse quesito especificidade, você vê muita gente preso em 3 séries de 15. Sim, Infelizmente. Você vê muita gente esquecendo que tem exercícios estabilizadores que ajudam no trabalho de força. Tem muitos exercícios de mobilidade articular que ajudam no trabalho de força. Tem muitos exercícios de propriocepção que ajudam no trabalho de força. E todos melhoram a performance na corrida, ou pelo menos melhoram a performance da biomecânica da corrida, e por consequência sim, a corrida. Então, eu acho que é basicamente por falta de conhecimento mesmo. Infelizmente. sim. Infelizmente. É, Que com toda a informação que nós temos hoje, cara, não tem como o indivíduo ficar desinformado. é tanto falta de conhecimento. Eu vou citar um caso que aconteceu comigo na academia, que foi a única vez que eu vi na academia um corredor, mas ele não tinha treinador, ele fazia por conta própria, ele estava fazendo um agachamento, 80 quilos na barra, ele fazia o meio agachamento, que é o específico para a corrida, certo? Ele fazia potência e terminava na ponta do pé. Transição para a técnica de corrida. Exato. Um professor da sala veio falar: olá, Robson, fazendo errado o exercício. Bem, você conversou com ele? Você perguntou o que ele faz da vida? Ele: não, mas está errado, como? Ele nem agacha, ele nem vai lá embaixo. E como ele termina na ponta do pé? Eu falei: não, vamos lá. Chamei ele, fui no cara. Falei: amigo, você é corredor, né? Ele: sim. Explica para ele aqui agora. Não precisava nem falar mais nada, né? Podia parar e conversar aí. Você é corredor, sou, acabou. Acabou. Acabou a conversa. Sim, é muito falta de conhecimento. É. Deixa eu... Principalmente, não é tudo. Vem tudo um seguido do outro. Eu ia falar sobre periodização, mas basicamente é a limitação no que passar. Quais são os exercícios que se passa para quem faz corrida? Qual é a carga que se faz em cada período do treinamento? Isso é básico, é o que mais falta, de conhecimento nos colegas que a gente tem na sala de musculação e que quando se apresentam alguns corredores para eles, falta isso. Basicamente é isso. O que passar, quanto passar. Resumo, é tudo, né? O que passar, quando passar, a quantidade que passar. Vamos ficar só nessas duas. O que eu faço? E quanto faz? Entendeu? Agora, qual é o seu objetivo? Estamos em junho, 22 de junho, é isso, né? Isso. Vamos fazer de conta que não tem pandemia. Faz de conta que está o mundo normal. O que você vai correr? Vou correr
Dia 15 de dezembro, esquece São Silvestre, pelo amor de Deus, ninguém bota objetivo em São Silvestre, hein? São Silvestre não corre. São Silvestre é uma corrida legal, festiva, vai lá, se divirta, né? Faz o auê lá na São Silvestre, vai de fantasia. Mas se alguém falar, vou treinar para correr a São Silvestre, não precisa. Né? Não precisa. Só vai andar. Vai. Dos 15 quilômetros você caminha os 4 primeiros e os outros 11 você trota. E se você tentar correr, você fica esbarrando nas pessoas. Né? É uma corrida festiva. É uma corrida festiva. Vamos pôr um exemplo aqui, ó. Nós estamos em junho. Certo. Aqui em Guarulhos, dia 8 de dezembro, Joia. tem a Corrida Internacional de Guarulhos. 10 km. Boa. Quero me preparar para ela. Vamos lá, tem que desenhar aqui na minha mão. Aqui. É que eu não tenho papel, eu tenho que ficar pensando. Então, junho. Tem 15 dias de junho, depois tem julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos juntar esses 8 dias de dezembro com esses 10, vai dar julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Serão 5 meses. 5 vezes 4 são 20 semanas. Vamos dividir em semanas. Eu faria as 8 primeiras semanas com uma boa base com você. Bastante musculação. Meio a meio com a corrida. Depois eu diminuiria um pouco a musculação. Aumentaria demais o volume por mais 6 semanas. Já foi para 14. Faltam 6 semanas. Aí eu faria mais 4 semanas do específico. E aí você ia fazer muita alta intensidade. E quando faltassem 2 semanas, a gente tirava o pé e vinha lapidando, tranquilinho. Uma musculação. Lá no competitivo, faria os específicos, diminuiria a frequência de vezes nessas 6 semanas, né? Diminuiria a frequência de vezes da musculação, mas aumentaria a intensidade do treino de musculação, com bastante exercício específico. E depois, nessas 2 semanas restantes, tiraria o pé, treininho de manutenção e dia da prova. Bem grosseiramente falando assim. Então, eu dividiria dessa maneira. 8 semanas, 6 semanas e depois mais as 4 semanas finais aí. Não, peraí. 8 e 6, 14. Sobram 6. Depois faria mais umas 4 semanas bem do específico para chegar lá nesses 10, 15 dias restantes aí para a corrida com você num processo de descanso para chegar lá no dia da corrida zerado, com todos os músculos descansados, com a sua capacidade pulmonar no máximo possível e sentar a bota para correr. Agora vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui uma coisa assim bem simples, bem simplificada. No período de base, um treino de ganho de força específico para corrida. O que seria esse treino dentro da musculação? Esse treino eu não faria muitos exercícios de propriocepção, não faria, eu faria exercícios básicos mesmo. Nas 2 primeiras semanas ou 3 primeiras semanas ia fazer leg press, ia fazer cadeira extensora e flexora, adução, abdução, bem a base da musculação mesmo. Vamos imaginar que seja um indivíduo que está um pouco sem histórico de musculação. Então eu tenho que formar essa pequena base. Vamos pensar num cara que está começando agora. Exatamente. Então eu tenho que passar esses 21 primeiros dias, assim, essas 3 primeiras semanas, fazendo com que ele passe um pouco daquela fase de dor, com tranquilidade, porque ele vai continuar correndo. Então, se o cara que faz a musculação, só a musculação, treina com dor, se ele for treinar com dor desse jeito lá na corrida, a chance dele machucar os músculos posteriores de coxa, que são pouco trabalhados, né? Então, eu tenho que fazer essa ponderação dessa base com não fadigar demais os posteriores da coxa para ele não lesionar na hora da corrida. Porque em cada arranque e frenagem da corrida é muito solicitado. Sim. Então, eu trabalharia essas 3 primeiras semanas com cargas médias. Eu nem faria teste de carga máxima, te juro mesmo. Eu ia por percepção de esforço. Tá tranquilo? Tá tranquilo?
Tá tranquilo? E eu começaria com a série de 15. Básico do básico. Séries de 10, séries de 12, séries de 15, 3 semanas. Cara, tô bem, tô sem dor, tô sem nada. Vamos lá. Vamos botar quanto você consegue empurrar de leg press aí. Carga máxima do leg press. Vamos fazer carga máxima de supino. Vamos fazer carga máxima numa puxada. Joia. Feito. Vamos fazer carga máxima de extensão e flexão. Boa. Mediu. Joga esse percentual aí na casa dos 55%, 60%. Trabalha com resistência muscular básica, só que aí a série sobe para 20, 25 e ele vai trabalhar nessa faixa aí. 20, 25, 30, 20, 25, 30, por mais um período aí de 5, 6 semanas, mais ou menos, né? Até completar dessas 3, até completar umas 8 semanas. Se eu tiver todo o tempo necessário, né? Nesse período que você falou, eu ia tentar encaixar nessas 6 semanas que eu te falei. Passado isso, os exercícios que eu ia passar depois na fase, na pré-preparatória lá, na pré-competitiva, aí ele ia saltar bastante, ele ia fazer muita pliometria, né? Mas pliometria, né? Eu vejo aquela turma fazendo aquele agachamentinho com aquele saltinho, e eu vejo o professor falando assim, agachamento pliométrico, dá vontade de quebrar o celular, velho. Juro, eu já vi colega nosso, a pessoa saltando assim, ó, a pessoa fazendo aquele saltinho assim. Agachamento com pliometria. Eu tenho vontade de quebrar o celular. Pliometria é uma outra história. Você sabe muito bem como é que é. Pliometria tem protocolo, pliometria tem altura da plataforma, pliometria tem velocidade de reação no chão, pliometria tem aterrissagem, tem tudo. Muito bem. Depois que passou agora o meu nervoso, eu ia trabalhar com bastante pliometria, ia trabalhar com bastante exercício de estabilidade, ia trabalhar com saltos, sabe o agachamento búlgaro? Sim. Muito, aí ele trabalha unilateral, né? Que aí você faz o agachamento búlgaro, né? Você bota o pé em cima do banco. Ele ia fazer muito trabalho de força com o gesto da pisada, saltando. Ele ia fazer muito skipping depois de fazer agachamento. O cara agacha, guarda a bala e faz skipping. Então, ele associar o trabalho de força com o trabalho quase da cabeça junto. Então, aí ele faz agachamento e faz o Anfersen, que é o calcanhar no bumbum. Então, um trabalho específico é isso. É você associar no mesmo momento o treinamento resistido com alguns gestos técnicos da corrida. O corpo dele vai sempre fazer a leitura disso. Enfim, eu ia passar essas semanas fazendo bem, de forma simplificada, esses exercícios, ainda que eu falei bastante. E depois, quando chegasse mais na fase mesmo competitiva, né, eu tiraria essa carga, diminuiria um pouco o volume, né? Depois, por umas 2 semanas, lá no finalzinho, eu ia fazer séries de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, mesmo com uma prova de 10 km, cara. Não precisa nem ser maratona. Já pensando no volume da corrida, né? Isso, exatamente. Ele ia, até porque e depois eu ia tirar todo esse volume, voltaria lá para a série de 15 com uma carga moderada, 700%, 70%, para ele ficar com uma manutenção de força, com uma manutenção de aptidão muscular, digamos assim, né? E aí o treino específico seria da corrida mesmo. Aí ele ia mandar bala nos específicos de corrida, com os intervalados todos, se aproximando muito de velocidade de corrida. Roberto, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou da pliometria. Fui claro ou eu enrolei demais? Eu estou preocupado, não sei se eu... Deu... Não, saiu bem. Então tá bom. Você falou da pliometria, dos saltos. Certo. Eu até questionei também o rapaz do futebol na live que eu fiz, da questão dos saltos. Foi até um tema de uma aula do Antônio Carlos, eu não sei se você estava lá na pós ainda, acho que não, tinha saído já. Da questão dos saltos. Você vê muito o pessoal treinando o salto a vertical. Certo. Vertical. 90 a corrida graus. É horizontal. Exato. Certo? Não é um erro da grande maioria fazer esse salto só vertical
sendo que a minha corrida é na horizontal, e eu fazendo esse trabalho de salto à vertical, eu vou aumentar essa minha fase de voo para horizontal e não para vertical? Eu acabar ficando mais lento? Super pertinente sua pergunta. Super pertinente sua pergunta. Ela faz todo sentido. Só que ao mesmo tempo que você melhora para cima, você não vai ficar com ele só saltando para cima. Ele vai continuar nos treinos de corrida correndo para frente. Não vai sair do automático da cabeça dele correr para frente. Então, o fato de você melhorar o seu salto vertical, em tese, induz o indivíduo a ter uma fase da corrida mais alta mesmo. A verticalidade da passada aumenta. Só que a técnica dele da passada melhora tanto que não interfere, Robson. Porque apesar de ele ter mais força para subir vertical, e com a insistência do treino técnico da corrida mesmo, ele vai continuar empurrando para frente. A única diferença é que ele realmente vai empurrar com mais força. Eu acredito que se ele insistisse muito com saltos verticais só na perpendicular e não trabalhasse técnica de corrida, a chance de um dia dele ir correr e isso piorar é super pertinente essa pergunta. Mas você não pode esquecer que o que ele só faz na vida é correr para frente. Então, o fato dele saltar perpendicular não vai tirar o gesto técnico dele da corrida. Só vai melhorar o gesto técnico dele da corrida. Entendeu? Não é nem a questão do gesto técnico. Foi uma coisa que o Antônio Carlos colocou lá na pós, que foi até interessante, que ele falou que ele fez esse trabalho no Corinthians com os jogadores de futebol, de tirar esse salto vertical. Ele só deixou o salto vertical quando fazia esse agachamento para fazer o teste de potência, para ver se não estava fazendo muito recrutamento de fibras e perdendo força. Sim. E em questão dos saltos específicos para a corrida, ele fazia o afundo alternado com carga, tirava e fazia saltos à vertical. Salto na horizontal. Ou na horizontal, quer dizer. Que é aí que eu ia chegar com você. Porque nessa fase mais específica do treinamento, o indivíduo não fica saltando só na vertical. Sim. Um indivíduo que é bem orientado na corrida, no treinamento de força na corrida, ele faz muitos saltos alternados. Tem um salto que até de um corredor famoso lá, que foi 4º lugar na Olimpíada de 36, e aí deram o nome de um salto que tem o nome dele, chama Metcalf. Metcalf. Se você assistir aquele filme Raça, que é a história do Jesse Owens, tem um malandro lá que corre junto com ele, um americano, que era alguma coisa Metcalf. É um sobrenome conhecido lá nos Estados Unidos. E tem um gesto de salto, tem uns saltos que se chamam Metcalf. O Metcalf é um salto vertical e para frente. Porque só mostrando, eu não vou mostrar aqui porque não tem nem espaço. Mas é um salto vertical e para frente ao mesmo tempo. E tem o salto alternado também. E aí quando você faz exercício educativo, você faz o holds, você faz muitos outros exercícios educativos que são todos deslocamento para frente e usam o trabalho de saltos. Então, quer dizer, não é só o salto vertical. Porque nem falei para você, eu acho que é pertinente pensar em diminuir a quantidade de saltos na perpendicular para jogar mais específico. Eu até acho o seguinte, num trabalho mais de base, lá no comecinho, você pode deixar uma quantidade maior de saltos na vertical. E aí, conforme... Até por avaliação, né? Para avaliação e para realmente ele melhorar a potência muscular. Porque é mais fácil saltar perpendicular. Exige menos técnica saltar para cima só. Né? Então, depois que passa essa fase de base, aí a gente começa a entrar com saltos diferenciados que não sejam só os saltos verticais. Roberto, tá acabando o tempo aqui. Sim. Deixa eu só reiniciar aqui rapidinho para a gente terminar as explicações. Tá. Eu já volto já, calma aí. Tá, aí você entra de novo? Eu vou entrar de novo, senão vai desligar aqui. Fechou. Calma aí, já volto.